Boa noite, pessoal. Vou apresentar sobre integração entre hardware, software e people ao longo de suas evoluções. Primeiramente, a definição de software, hardware e people. O software é o conjunto de componentes lógicos de um computador, sistema de processamento de dados. O hardware é a parte física do computador, ou seja, as peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Temos que a gente já está adaptado, pelo curso mesmo. E o people, que é o fator humano, a parte humana que se utiliza das diversas funcionalidades dos sistemas computacionais. As pessoas que atuam diretamente na área de tecnologia da informação, como nós, por exemplo. Aqui são mecanismos para realizar cálculos ao longo da história, uma evolução aqui. Primeiramente com o ábaco, que é um mecanismo utilizado para realizar cálculos do dia a dia, como para o comércio e para construção civil. A máquina de Pascal, que foi desenvolvida pelo matemático francês Blaise Pascal em 1642, que é considerada a primeira calculadora da história, que foi aprimorada em 1672 por Leibniz, que adaptou ela para realizar também cálculo de raiz quadrada. Temos a máquina de diferenças, que foi desenvolvida por Charles Babbage. Era um projeto para calcular funções de diversas naturezas, como trigonometria e logaritmos. E também, anos depois, foi aprimorado o engenho analítico, que utilizava os conceitos da programação através de cartões. E nele tinha os registradores primitivos, os primeiros registradores em computador. Temos aqui a máquina de Turing, o Mark I. Aqui a máquina de Euler, que era utilizada para acelerar os processos de computação de dados. Aqui o ENIAC, IBM 7030, só para exemplificar a evolução do hardware, assim, uma linha cronológica aqui. Um marco importante na integração entre hardware, software e people é o TA programável, desenvolvido por Joseph Jacquard, que era um costureiro que tinha uma fábrica de tecidos e percebeu que o recorte do tecido tomava muito tempo por ser um trabalho manual. Então ele desenvolve o primeiro mecanismo que aceitava uma programação, porque até então as máquinas de época elas só trabalhavam nas instruções que já vinham com elas e não aceitavam nenhuma adaptação. Então, através de cartões programáveis, ele ensinava, entre aspas, a máquina o recorte do desenho do tecido que elas tinham que fazer. A máquina recebia esses cartões, lia e sabia, através dos furos, da perfuração do cartão, ela sabia qual era o recorte que devia fazer no tecido. Acelerava muito o tempo de produção da fábrica. Aqui o processo de evolução dos computadores, quando a partir de 1970 começa a popularização dos computadores, o que cria uma demanda grande por profissionais para atuar na área de tecnologia da informação, desenvolvedores, programadores, porque existia a necessidade de novas aplicações, novos sistemas operacionais, porque até a década de 1960 os avanços na computação eram muito espaçados na questão de tempo, porque algum matemático desenvolveu uma teoria, mas ela até ser aplicada, até ser utilizada mesmo em um computador, não era num processo rápido. Por isso que a evolução até 1960 demorou muito, porque não tinha muita organização, E a partir da década de 1960, e depois da Segunda Guerra, tem um incentivo para equipes começarem a desenvolver computadores, máquinas, para realizar cálculos. Então, com isso, é o grande boom no quesito de integração, hardware, software e people. O mercado agora adota novas tendências, então entender a tendência para o momento e para o futuro desenvolvimento de software. As empresas no momento elas buscam mais proximidade aos usuários, ser mais acessíveis, porque enxergam nisso um diferencial competitivo em relação a outras empresas. A computação vem tornando processos mais flexíveis e integrados, não precisa mais de um profissional indo ao seu local de trabalho para trabalhar. Temos o home office agora, o EAD. Adoçando novas metodologias e estratégias de trabalho. E, por exemplo, o DevOps e métodos mais ágeis. O DevOps é um
conjunto de Dev, desenvolvimento, e Ops, operações, que é a união de pessoas, processos e tecnologia para oferecer continuamente valor aos seus clientes, com um foco em criar um ambiente de desenvolvimento de software mais inteligente, seguro e integrado. O mercado de desenvolvimento de software tem passado por profundas mudanças nos últimos anos e por causa de novos dispositivos, novos paradigmas que influenciam a maneira como são criados os aplicativos. Nesse cenário, as empresas estão prontas para flexibilizar suas rotinas, suas metodologias e buscam se manterem competitivas no mercado. Então, elas adotam novas tendências de TI, de gestão e desenvolvimento, né? Gestão de equipes e desenvolvimento. O quesito do People uma nova série de abordagens é adotada pelas empresas e utilizada nos seus negócios, focando em evitar erros e não ter que retrabalhar qualquer projeto. Elas também buscam uma boa aceitação de mercado com essas novas rotinas mais flexíveis, né? Tem um foco em buscar o feedback de toda a equipe de desenvolvimento, que é muito bom, e também do público, né? Precisar da aceitação do mercado. Todo o projeto é elaborado com um bom planejamento anterior e acompanhado seguindo as tendências do mercado. Os gestores de equipes agora eles estão focados em adotar rotinas mais flexíveis, né, como já disse, e gerir a equipe para que seja capaz de adotar, se adaptar também a novos requisitos das aplicações que desenvolvem. Porque as metodologias mais tradicionais, né, não têm tanta abertura e não se adaptam tão bem a novos requisitos. O People é a gestão de equipes, né, no geral. Ele vem recebendo mais atenção, né, o fator humano como um todo vem recebendo mais atenção porque surgiram, assim, né, cresceram, né, inúmeros problemas psicológicos como ansiedade, por exemplo, e isso afeta muito um profissional, né, ou uma equipe. E esses fatores, por exemplo, vem recebendo muita atenção das empresas, o que é um ponto muito positivo. E o mercado está se tornando mais humanizado, está dando mais atenção ao fator humano mesmo, para que a equipe trabalhe bem em uma rotina que ela se adapte e sem perder qualidade e segurança. Obrigado a todos, essa foi a minha apresentação.